Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Jornada da Cura Holística. Eu sou Marco Nicolato e é um prazer estar aqui com vocês. Neste vídeo, vamos conversar um pouco sobre perdão, auto-perdão, auto-amor e a jornada da cura holística. É comum que já tenhamos ouvido alguma vez pessoas dizerem: eu nunca perdoarei esta pessoa, eu nunca perdoarei este acontecimento. E algumas vezes até mesmo ouvimos: eu nunca perdoarei a Deus. A primeira coisa que queremos dizer é que o perdão é uma atitude, é um posicionamento de empoderamento. Isso mesmo, ao contrário do que pode parecer numa análise mais superficial, onde podemos pensar que perdoar é uma concessão ou é uma benesse que estamos concedendo ao outro. Perdoar é um ato de amor para conosco. Quando nós não perdoamos ou dizemos não perdoar, nós nos colocamos na posição de vítima, numa posição em que nós concedemos ao outro ou às circunstâncias o poder sobre nós. Quando nós colocamos o outro nesta posição de nos ter feito sentir coisas indignas, coisas difíceis, e de continuar tendo o poder de nos fazê-las sentir, nós estamos tirando poder de nós mesmos e estamos dando poder para o outro sobre a nossa vida. Ou seja, estamos na posição de vítimas. E a posição de vítima é uma posição de impotência. É como nós dizermos e entendemos a vida da seguinte forma: eu não sou o responsável pela minha vida. Eu não sou responsável pelas minhas atitudes. Eu não sou responsável pelo que eu sinto. Eu não sou responsável pelo que eu penso. Ora, se nós não somos responsáveis, ou se nós achamos que não somos responsáveis pelo que sentimos, pelo que pensamos, pela forma que agimos, nós tiramos de nós mesmos o poder de transformar as nossas vidas. Carregamos conosco a mágoa, o ressentimento, fazemos com que o passado predomine, prevaleça sobre o presente e sobre o futuro. Porque cada vez que lembramos de um evento que não perdoamos, cada vez que olhamos para algo com esse olhar de tristeza, de ressentimento, de queixa, nós dizemos para nós mesmos que nós não temos domínio, não temos comando sobre a nossa própria vida. E o que é pior, levamos os acontecimentos passados para onde quer que estejamos revivendo-os. Toda vez que nós recordamos o que nós nos reportamos a uma emoção, nós estamos permitindo que o nosso corpo comande a nossa mente. Isso mesmo, porque a emoção está registrada no corpo, ou seja, a partir do momento que nós sentimos, nós nos emocionamos, aquilo se torna uma memória. A memória é física. Essa memória, quando repetida várias vezes, se torna um programa subconsciente.
E este programa está registrado no nosso corpo. Esse subconsciente ao qual nos referimos é um subconsciente corporal. Eu costumo dividir o subconsciente em dois aspectos. O subconsciente corpóreo, que é a programação que recebemos na nossa formação, sobretudo até os 7 anos de vida, e o subconsciente transcendental, extrafísico, que é o canal aberto para com as esferas superiores da vida, para com a divindade, para com o nosso eu superior. Pois bem, este subconsciente corpóreo, ele é uma programação que nós recebemos na nossa formação. Dos nossos primeiros anos até os nossos 7 anos, a mente da criança, ela vive num estado hipnótico, num estado de uma frequência mais reduzida. Neste estado, não temos filtro. E tudo aquilo que recebemos dos nossos pais, tudo aquilo que nós observamos à nossa volta, forma um programa em nossa mente. Um programa que será um programa que nos acompanhará por toda a vida, a não ser que nós interfiramos e façamos uma reprogramação desse subconsciente. Então, esses primeiros 7 anos correspondem a, por exemplo, quando compramos um computador sem os aplicativos, sem aquelas programações que o fazem funcionar. Ele está limpo. Na medida em que você coloca ali um programa, esse programa começa a rodar. E assim é a criança, ela está com a mente limpa, ela recebe esse programa através de tudo que ela observa do comportamento dos pais, do comportamento das pessoas à sua volta, dos condicionamentos que estas pessoas impõem a ela, através de ordens, através de negativas, através de crenças. Né? Aí estão a origem das nossas crenças limitantes, aquelas que nos fazem ver o mundo por uma certa ótica e que nós, quando nos deparamos com elas, costumamos dizer, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito de ser. Essas programações vão sendo mais ou menos reforçadas ao longo da vida. Eu estou dizendo isso para que nós possamos entender como se formam esses programas subconscientes. Mas não significa que estes programas, ou que esta programação, só se forme na nossa infância. Não, ela se forma através das emoções que nós vivemos. Então, quando nós temos uma emoção forte, um impacto, algo ao qual nos referimos como algo que nos magoou, algo que nos fez sofrer e que dizemos, isso eu não perdoarei, essa emoção forte também criará um programa em nosso subconsciente que passará a comandar o nosso corpo, ou seja, os nossos pensamentos, estes pensamentos que vêm deste subconsciente corporal, os nossos sentimentos ativados por esses pensamentos e as emoções que estão registradas no nosso corpo. Essa reflexão é para que nós possamos entender que o perdão é algo que nos liberta de sofrimentos repetitivos. Toda vez que nós nos lembramos daquele evento que não perdoamos, sofremos. E como o nosso cérebro não distingue entre aquilo que está ocorrendo no presente ou aquilo que é fruto da nossa imaginação, pois ele reage da mesma maneira, tanto para um evento real quanto imaginado, nós sofremos
quantas vezes pensemos ou quantas vezes sejamos levados a nos sentir em relação a essa problemática. Então, dentro disso, nós podemos ver que perdoar é um ato de amor a nós mesmos. E nós podemos dizer que todos os transtornos mentais e emocionais que vivemos têm a sua origem no fato de não nos amarmos. Seja porque recebemos uma programação em nossa infância de escassez, de carência, porque não nos sentimos acolhidos como gostaríamos, e aqui um ponto importante é que o fato de nós nos sentirmos acolhidos e amados não necessariamente precisa corresponder àquilo que nos ocorreu. Se nós imaginamos repetidamente determinadas situações, essas situações serão arquivadas, serão registradas em nosso cérebro como um fato, porque o cérebro não distingue entre o real e o imaginado, reagindo da mesma forma a ambos os eventos. Então, a origem das questões mais difíceis para nós é nós não nos amarmos. Muitas vezes porque nós sentimos que não fomos amados. E nós achamos que, para que nós nos amemos, é necessário que sentir o amor dos outros. O amor que vem do mundo, das circunstâncias. Por isso, muitas vezes, nós nos esforçamos além da conta. Queremos ser admirados. Para isso, competimos. Para isso, fazemos de tudo para que possamos suprir esta carência de amor que nós sentimos, que foi criada em nós, mas essa forma não supre essa necessidade de amor que nós temos, pois é o alto amor que nos possibilitará este preenchimento íntimo, essa conexão amorosa conosco mesmos. Então, perdoar o outro é libertar-se do outro, é libertar-se das circunstâncias passadas, é deixar de reproduzir o passado em nosso presente e, assim o fazendo, não repetiremos também em nosso futuro. Nós temos cerca de mais de 70 mil pensamentos por dia. E mais de 95% desses pensamentos são os mesmos que nós tivemos ontem. São os mesmos que nós tivemos na semana passada. São os mesmos que nós tivemos no mês passado. Isso porque estes pensamentos, eles estão relacionados com essa programação subconsciente que formamos em nós. Qual é a maneira de nós percebermos essa programação? A observação de nós mesmos. É preciso que nós aprendamos a observar nossos pensamentos, aprendamos a observar as nossas emoções, mas como? Nos aquietando por um momento. Quando tivermos um pensamento ou um sentimento, nós questionarmos este pensamento, esse sentimento. O que é isso que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu tenho este sentimento de vergonha, de indignidade, de incapacidade? Por que essa voz dentro de mim, uma voz crítica, várias vezes comparece, fazendo julgamentos, fazendo com que eu me sinta inadequado? Então, observar esses pensamentos, esses sentimentos, é uma forma
de nós tomarmos consciência dessa programação. Na jornada da cura holística, essa autoobservação, essa atitude de atenção plena, de estar presente, é um dos mecanismos, é uma das estratégias fundamentais. Para isso, nós usamos várias abordagens. A meditação, porque a meditação é exatamente isso, é familiarizar-se com o pensamento, é observar o pensamento. Ora, se eu observo o pensamento, então quem sou eu? Se eu observo o pensamento, eu não sou o pensamento. Percebe? Quando eu faço essa distinção, eu começo a conectar-me com quem realmente eu sou. E começar essa autopercepção é muito poderoso para a libertação, para a autolibertação. Outro elemento que nos propicia isto é a oração, um elemento poderoso, porque quando nós conectamos com um estado de ondas cerebrais, né, ondas alfa, ondas gama, ondas mais profundas, nós também conseguimos fazer esta distinção entre a nossa atividade diária, estes pensamentos automáticos, e aquilo em nós que está se conectando com um eu superior. Então, a oração é um elemento muito importante, mas todos os elementos acabam sendo importantes, porque vejamos que isso é uma atitude com a vida, uma atitude que chamamos de atenção plena, de estar presente. Se eu faço um exercício físico e faço esse exercício físico com atenção no presente e não de forma automática, eu estou observando a mim mesmo e, ao fazê-lo, estou ampliando a minha consciência de mim. Se eu estou me alimentando e o faço com atenção, estando presente, este também é um estado meditativo. Então, o que nós vamos vendo aqui é que esta percepção do que é a meditação, do que é a atenção plena, permite que todas as atitudes, todas as nossas ações sejam uma forma de meditação. Mas aí você pode perguntar, mas eu não consigo, porque eu começo a fazer algo, a hora que eu vejo, eu já esqueci, a hora que eu vejo, eu já estou no automático, mas é assim mesmo? Aí a gente pega e retoma. Um ponto muito importante é que quando nós estabelecemos ou iniciamos essa autopercepção, que na jornada da cura holística nós chamamos de autorreflexão, durante todo o processo da jornada, nós, a cada módulo, a cada etapa, nós vamos exercitando várias autorreflexões que nos ajudam a estabelecer essa distinção. Então, na medida em que nós abrimos esta possibilidade, esta consciência, esta percepção de nós mesmos, onde nós conseguimos questionar os nossos pensamentos e investigá-los no nosso presente, então, a partir daí, sempre que nós nos descolamos dessa autoobservação, deste estar presente, dessa
percepção de nós mesmos, nós podemos e devemos retomar. Mas é preciso que nos outros momentos que não seja meditação, nós continuemos essa prática. Porque se nós praticarmos meia hora de meditação num dia e o resto todo do dia nós sejamos conduzidos por essa programação inconsciente, prevalecerá essa programação subconsciente, essa falta de consciência de nós mesmos. Por isso que estamos dizendo, então, quando eu estou alimentando, quando eu estou andando, quando eu estou namorando, quando eu estou trabalhando, ou seja, nós vamos construindo, expandindo a consciência e construindo progressivamente um novo eu. E aí são tantas as possibilidades para nós incrementarmos esse processo, né? Atividades como o yoga, músicas que nos permitam, né, respirar de uma maneira diferente. Então veja que na jornada da cura holística nós vamos desenvolvendo esta autopercepção e esta autopercepção irá nos levar à formação de um novo eu. Então, retornando à questão do perdão, o perdão é uma porta de libertação para nós. Perdoar é retomar o poder sobre a nossa vida, uma vez que o simples fato de termos necessidade de perdoar aponta para que nós nos sintamos como vítimas daquele acontecimento. E vítimas não têm poder. Vítimas transferem o poder para os seus algozes. Vítimas transferem o poder das suas vidas para aqueles que as fazem sofrer. Vítimas dizem, eu não posso, eu sou impotente diante disso. E nós não somos impotentes diante de nada. Basta que nós nos determinemos a superar e a vencer as coisas. Assim é em relação à depressão, à ansiedade, à síndrome do pânico. É preciso que nós nos determinemos a superar, a ultrapassar estas questões. E aí as afirmações positivas e as visualizações utilizadas combinadamente, sempre no presente, eu sou capaz, eu sou livre, eu sou amoroso, eu sou compassivo, eu gerencio, eu governo a minha vida, né? Quando em situações que nós percebamos que pensamentos e sentimentos que nos são negativos, que são crenças limitantes, que dizem que nós não podemos, não conseguimos, não superamos, através deste espaço de consciência que desenvolvemos com a autorreflexão, nós podemos parar, visualizar o oposto, afirmar o oposto. Se eu sinto medo, eu posso visualizar uma situação de coragem e posso afirmar que sou corajoso. Ao visualizar uma situação de coragem, eu estou criando redes neurais, eu estou movimentando milhões de neurônios que se associam para corresponder, para sustentar a minha afirmação de coragem, de capacidade, de poder sobre a minha própria vida. E perdoar ao outro tem uma relação muito forte com perdoar a nós mesmos.